Silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso trabalho, nossa tarefa do Evangelho Virtual desta noite, com a permissão de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos espirituais que estão sempre conosco. É com muita alegria que estamos aqui com a presença de cada um de vocês. Então, nesse momento, você que está em casa pode preparar a sua garrafa com água, o seu Evangelho. E nesse momento vamos mentalizar, vamos irradiar bons pensamentos de cura, de amor, de carinho para toda a humanidade que está necessitada nesse momento e para cada um de nós. Deus sabe de nossas necessidades, que essas boas vibrações também possam envolver os nossos irmãos encarnados, desencarnados, a todos os irmãos que pensam em suicídios, que eles possam ser envolvidos nessa noite. E vamos deixar Jesus entrar dentro do nosso lar. Boa noite, queridos irmãos. Vamos à leitura da nossa página do Evangelho de hoje, do livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. O título da mensagem é Relacionamento. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Para com isso, é imperioso que a compreensão te preceda os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas, porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, ama aos amigos sem prendê-los. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Nos momentos de mudança e renovação para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior,
outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu, e os que se afastam de ti voltarão depois, com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. A verdade não se deteriora, somente perde os seres queridos aquele que possessivamente os procura, quando se fazem distantes. Porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito, jamais deles se afastará. Senhor Jesus, Mestre Rei, Espírito de Luz, a Maria Santíssima, nossa Mãe, que nos envolva nesse Evangelho, sobre a página que acabou de ser lida, que possamos aprender cada dia mais, nem que seja um pouquinho, mas que a gente possa nos esforçar cada dia mais. Que nesse momento possamos estar com ouvidos atentos à palavra do Senhor, para que Ele faça morada em nossas casas, para que Ele ajude o nosso coração junto ao nosso protetor, nos acolhendo, nos abençoando e nos guardando. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos então agora dando continuidade ao nosso Evangelho. Não quero falar Evangelho, que aqui já é o Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Então agora dando continuidade, vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, Instruções dos Espíritos, Mundos inferiores e mundos superiores, o item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimento. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres infelizes, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram
esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Então aqui ele faz um comentário sobre o início dos mundos, né? O mundo primitivo, onde a gente também começa a evoluir. Então, como a gente comentou, se eu não me engano, na semana passada, as cinco escalas de mundo primitivo, expiações e provas, regeneração, felizes ou ditosos, celestes e divinos. Então, para que a gente compreenda alguma coisa, a gente classifica esses 5 tipos de mundos, não que não hajam outras situações. Mas a questão é que dentro do mundo primitivo, dentro do mundo de provas e expiações, dentro de um mundo de regeneração, a gradação é muito grande, vai de 0 a 100. Então, por exemplo, nós estamos no mundo de regeneração, né? O que a gente sabe é que nós já estamos no mundo de regeneração. Quem compreendesse o mundo de regeneração como um todo vai dizer assim, gente, como assim está no mundo de regeneração? Com tantas coisas, tantas atrocidades que acontecem, só que a gente está no início do mundo de regeneração. Então, não tem como a gente calcular o mundo de regeneração, começou agora. Ele tem suas gradações também, que vai de alguns lugares onde a violência é extrema e outros que já estão melhorando. Então, a gente só vai sentir mesmo que estamos no mundo de regeneração, quando, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começar a ler o bem em todas as frontes, em todos os pensamentos. Então, isso vai demorar bastante ainda para acontecer. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos já iniciando a nossa regeneração. Vamos então agora fazer a leitura do item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então a gente está vendo, ele mudou de escala de mundo, até o corpo é diferente, o nosso corpo físico. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos, são aptos a percepções a que nesse mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, a seu grado, os traços de suas migrações passadas e se mostram aos seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá,
não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então parece que a gente está falando, sabe de quê? Do paraíso, né? Já é o paraíso para a gente. É um mundo regenerado, né? É um mundo feliz, aonde... O que é um mundo regenerado? Ele se curou do mal, se curou das mazelas, evoluiu o corpo físico. Aqui a gente tira um bife de unha, já está morrendo no outro dia, fura o dedo com alguma coisa, com um espinho, com uma agulha, seja o que for, já está tudo inchado, já está tudo, né? E é algo que nos causa grande mal-estar. E como a gente falou também semana passada, só cabe a cada um de nós participar de um mundo desse. Então, se a gente está aqui na Terra, a gente não pode se enganar. É porque nós internamente temos ainda muita afinidade com esse orbe, infelizmente, né? Mas está nas nossas mãos modificar isso aí. Então, a gente vai encerrando por aqui a leitura do Evangelho. Na próxima semana, a gente dá continuidade aos itens 10, 11 e 12. Vamos, então, continuar com o nosso pensamento elevado, ouvindo as palavras do Evangelho, nos exortando à paz, a viver num mundo sem violência, a viver num mundo muito mais feliz. Vamos continuar com o pensamento ligado ao nosso amado Mestre, Senhor das nossas vidas, dos nossos corações, a nossa mentora amada Joana d'Arc, que nos reúne nessa casa bendita, nesse momento de trabalho, nesse Evangelho, permitindo que façamos essas reuniões, esses trabalhos, sobre a sua proteção, sobre a sua égide. Agradecemos aos bons espíritos, os verdadeiros servos do Senhor, que com muito carinho fazem a vontade do Cristo, fazem a vontade de Deus. Agradecemos por nos acompanharem. Agradecemos aos nossos protetores amados, esses espíritos abnegados que estão sempre ao nosso lado, se esforçando para nos fazerem evoluir. Senhor Jesus, estar na Tua presença é algo muito importante para cada um de nós. Mas queremos Te pedir, Senhor, auxilia-nos para que essa presença faça mudança nos nossos corações. Que a gente possa permitir, Senhor, que a presença constante do Teu Evangelho, das Tuas palavras de amor, dos Seus atos de amor, possam modificar os nossos atos, Senhor. Como disse a página anterior, falando sobre os relacionamentos pessoais, que a gente possa olhar para os nossos irmãos, para o nosso próximo, com mais carinho, com o olhar, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós, quando nos perdoa os erros, quando compreende as nossas mazelas, quando entende, Senhor, que muitas das vezes somos como crianças fazendo birra. Que a gente possa ter, Senhor, um quântico dessa Tua paciência, um tanto desse Teu amor, Senhor, para aqueles que convivem conosco, para aqueles que cruzam o nosso caminho. É o que Te pedimos, Senhor Jesus, porque estamos sempre e sempre às voltas com a leitura do Teu Evangelho divino, sabendo, Senhor, que o Senhor se entregou na terra por amor a nós, para nos mostrar, Senhor, que a vontade de Deus sempre deve ser também a nossa vontade, que a gente deve querer o que Deus quer para nós,
mas somos ainda tão inferiorizados, Senhor. Por isso te rogamos, sê conosco, ilumina, Senhor, essa escuridão que nós temos dentro de nós com essa sua luz divina. Assim pedimos a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, participou de todo o Evangelho, recebeu todas as bênçãos que o Senhor Jesus preparou, curte o nosso vídeo, compartilha, inscreva-se no canal da nossa casa, isso é muito importante, faz a diferença. Envie esse Evangelho para alguém que você saiba que também esteja precisando, para que essas palavras do nosso Senhor Jesus possam auxiliar a quantos corações estejam necessitados. Uma boa noite, meus irmãos.